Olá pessoal, seja bem-vindo a este canal. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como ficar rico, como você ganhar muito dinheiro em criptomoedas nesse ano 2024 e 2025. A primeira coisa que você tem que entender, que você tem que ter conhecimento, como é que funciona o ciclo de alta do Bitcoin. Porque não adianta nada você querer entrar sem saber qual ciclo, qual momento do ciclo que o mercado está. Então a primeira coisa você deve procurar no TradingView, eu estou aqui no TradingView, você vai procurar primeiro o Bitcoin. Por que o Bitcoin? Porque é ele que comanda todo o mercado. Então você vai colocar aqui no TradingView BTC, USDT. E você vai procurar por esse aqui, ó, Bitstamp. Por quê? Porque ele mostra todo o ciclo do mercado. Então você vai lá, procura BTC, USDT, Bitstamp, na corretora Bitstamp. E geralmente quando você encontrar, ele vai estar aqui dessa forma. E dessa forma às vezes não dá para você ver realmente, fazer as suas marcações. Aí você vem aqui do lado direito, onde está aqui essa engrenagem aqui, essa bolinha aqui, você clica, vai aparecer aqui, ó, ele está irregular. Você vai colocar em logaritmo. Aí em logaritmo, você vai observar como fica melhor para você observar o mercado. Olha para você ver, para você observar como que funciona o ciclo do mercado. Eu vou voltar aqui para você colocar em regular. Olha para você ver como é que regular fica. Não dá para você ver realmente o ciclo. Você tem que colocar muito zoom. Você tem que separar muito o mercado. Então, quando você vem aqui na engrenagem, muda para logaritmo, então você consegue ver mais fácil todo o ciclo do mercado. Aqui o momento de alta, o momento de queda. Então aqui já dá para você ver. Então eu marquei aqui, eu tenho aqui algumas marcações. Nós temos aqui o primeiro ciclo, que é onde ele veio nessa primeira região vermelha. E quando ele atinge aqui a região vermelha e ele sai da região vermelha, é onde o mercado começa a cair. Aí é onde ele começa a subir. Essa linha amarela é o halving. Sempre depois do halving você observa que ele vai até na região vermelha. Quando ele sai da região vermelha, ele começa a cair. Aí começa a entrar na linha amarela, essa linha pontilhada aqui. E ele começa a ter uma grande valorização depois do halving. E ele chega nessa região vermelha até que o mercado começa a cair novamente. Então nós já passamos aqui, como nos ciclos passados, nós já passamos aqui da linha pontilhada, aonde toda vez que ele atinge a linha pontilhada, você pode ver aqui, ó, ele atingiu a linha pontilhada, que é o halving, o mercado explodiu. Aqui ele atinge, depois da linha pontilhada, o mercado explode até a região vermelha. Então aqui em 2024 nós já passamos da linha pontilhada, que é o halving, que foi em abril, e agora nós estamos rumo a essa região vermelha, aonde o mercado ele vai finalizar o ciclo de alta no final dessa região vermelha, que é a marcação de todo o ciclo de alta. Então quero que você observe aqui quanto tempo que dura o ciclo de alta do Bitcoin. O ciclo de alta do Bitcoin, ele atinge 550 dias, ele é até 560 dias, 18 meses e 80 semanas. Ou seja, então são a primeira semana, que é 40
são a primeira parte do ciclo, como nós podemos ver aqui, ó, a primeira parte do ciclo, depois do halve, que é a linha pontilhada, nós vamos ter a primeira 40 semanas, vamos voltar lá. Então nós temos aqui essa linha pontilhada. Dessa linha pontilhada até começar a entrar na região vermelha são 40 semanas, que vai dar, como nós podemos ver aqui, ó, a primeira parte do ciclo, que vai de abril, que foi o halve, até dezembro. Então, de abril, que foi o halve, a linha pontilhada, até a região vermelha, vai dar 40 semanas, que vai ser a primeira parte do ciclo de alta. E qual vai ser a segunda parte do ciclo de alta? Que nós temos a primeira e temos a segunda, que vai ser o ciclo de janeiro a setembro de 2025. Ou seja, então a primeira parte do ciclo de alta é abril até dezembro. A segunda parte do ciclo de alta vai ser de janeiro até setembro, ou seja, do ano que vem nós vamos começar a segunda parte, onde vai ser a maior valorização. Então nós estamos entrando na primeira 40 semanas para a primeira parte. Geralmente, a primeira parte, que é a 40 semanas, onde começa a entrar aqui nessa região vermelha, a dominância do Bitcoin ela prevalece, ou seja, as pessoas, os grandes play, eles começam a colocar o seu dinheiro no Bitcoin. Quando atinge a segunda parte, que é as 40 segundas semanas do segundo ciclo, ou seja, a segunda parte do ciclo do Bitcoin, então eles começam a tirar o dinheiro do Bitcoin e começam a migrar para as altcoins. Não significa que as altcoins, as moedas alternativas do Bitcoin não vão crescer. Elas vão crescer muito. Mas em 2025, onde vai ser a segunda parte, onde essas altcoins que cresceram, elas vão crescer muito mais. Porque aonde a dominância do Bitcoin vai começar a cair, as pessoas vão começar a migrar do Bitcoin para as altcoins, a moedas alternativas. Primeiro o Ethereum, depois a Solana, aí até chegar nas meme coins, onde nós vamos ver uma grande explosão em 2025 nas altcoins. Mas esse primeiro semestre nós vamos ver muito aí a dominância ainda crescer no Bitcoin. Não significa dizer que quando chegar aqui nessa região vermelha, o Bitcoin vai começar a cair, não. Ele vai continuar a crescer, mas só que as altcoins vai ter uma melhor performance. E quando o Bitcoin atingir aqui, ó, o final dessa região vermelha, onde não só o Bitcoin, mas todas as criptomoedas vão começar a cair, porque ele que comanda o mercado. E quando ele tiver essa alta, as altcoins vão acompanhar. Quando chegar no final do ciclo, ele vai cair. Mas o que você tem que entender para que você possa ganhar muito dinheiro? Porque que você tem que entender que nós estamos apenas no começo, no primeiro ciclo, que vai durar 40 semanas até o final do ano de abril, ou seja, nós estamos aqui em junho, então nós estamos apenas no começo. E o que você tem que atentar para que você venha ganhar muito dinheiro, você venha ter bons lucros nesse mercado em 2024, 2025? Nós temos aqui, eu quero mostrar para você aqui os princípios cristãos e judaicos. Por que os judeus, eles são as pessoas mais ricas do mundo? É porque eles seguem princípios. Então, quando você segue princípios, principalmente no mercado, você também vai se dar bem, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas quando você foge desses princípios, então com certeza você, de vez ganhar, você vai perder. Então, qual é o primeiro princípio? É Provérbios 21, versículo 5. Isso está na Bíblia. Os planos bem elaborados, ou seja, os planos, primeiros aqui o versículo, os planos bem elaborados levam à fartura, ou seja, a primeira parte do versículo diz, os planos bem elaborados
leva a fartura, ou seja, leva a prosperidade, leva a riqueza. Então, quando você tem um plano bem elaborado, quando você tem um bom plano de trade, você tem um bom planejamento de trade, então você vai ter fartura, você vai ter sucesso, você vai ter aí prosperidade, vai ter riqueza nos seus trades, vai ter grandes ganhos. Mas a segunda parte diz o seguinte: mas o apressado sempre acaba na miséria. Ou seja, quando a pessoa tem um plano bem elaborado, ela vai ganhar dinheiro, ela vai ter fartura, ela vai ter prosperidade. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Então esse é o princípio bíblico. É um princípio judaico e cristão. Que se você tiver um plano bem elaborado, você vai prosperar. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Quem são as pessoas que perdem dinheiro nesse mercado? É aquelas pessoas que são apressadas. É aquelas pessoas que não têm um bom plano de trade. É aquelas pessoas que querem fazer day trade. Elas querem ganhar dinheiro rápido. Elas são apressadas. Elas querem ganhar o dinheiro de um dia para o outro, quer ficar rica de um dia para o outro. Então as pessoas, diante dos princípios judaicos, é uma pessoa apressada. Então ela acaba na miséria. Quantas pessoas ela entra dentro do mercado com a intenção de ganhar, mas porque ela é apressada, porque ela é uma pessoa gananciosa, é uma pessoa que ela nem conheceu o mercado, ela já quer operar no mercado futuro de 50x, de 100x, e de vez ela ganhar, ela ter fartura, como diz aqui o princípio, ela acaba na miséria, ela acaba perdendo tudo o que tem. Então esse é o primeiro princípio judaico. Qual é o segundo princípio judaico? Eclesiastes 11, versículo 1. Essa versão está na linguagem de hoje, porque os princípios bíblicos eles têm várias versões. Então essa aqui é na linguagem de hoje, LTLH. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, ou seja, em bons projetos. E com o tempo terá o seu lucro. Então, o que está dizendo aqui a primeira parte desse segundo princípio? Empregue o seu dinheiro em bons negócios, ou seja, em boas criptomoedas, em bons projetos. E com tempo, não é amanhã, não é de um dia para o outro, é com tempo, leva tempo. Ou seja, é o que nós lemos lá em cima, os planos bem elaborados leva fartura, mas o apressado. Então, ou seja, a pessoa que é apressada, ela não quer esperar o tempo. Ela quer ganhar no curto prazo, ela não quer ganhar no longo prazo. Ou seja, então se você emprega o seu dinheiro em bons negócios, em bons projetos, em boas criptomoedas, no tempo você terá o lucro. Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês que nós estamos começando na primeira parte, que é 40 semanas. E temos a segunda semana mais 40. Então são 80 semanas, são 1 ano e 8 meses pela frente, que nós podemos plantar, podemos abrir nossas operações, podemos comprar boas criptomoedas e esperar o longo prazo. Para que daqui a 18 meses, ou 16 meses, ou 15 meses, você já vê que você está com lucro, você começar a colher os lucros. Você começar... É claro que você não vai esperar 18 meses para proteger os seus lucros. Não, você vai subir no stop, mas quando chegar lá de 1 ano, já passou 1 ano, 2 meses, aí você começa a realizar lucro parcial. Então isso aí é uma coisa mais avançada que você deve estudar para que você possa aprender como fazer, como você ir fazendo lucro parciais para que você não possa perder tudo que você ganhou. Aí diz aqui a segunda parte do versículo: aplique em vários lugares, em negócios diferentes, ou seja, aplique em vários lugares, em negócios diferentes. Então você que está entrando agora no mercado, você vai ouvir falar de uma moeda, essa moeda vai subir muito, essa moeda vai deixar muito milionário. Aí você pega tudo que você tem e coloca só naquela moeda. Se aquela moeda
der algum problema, aquela moeda ela começar a cair, não voltar mais, você perdeu todo o seu dinheiro. Então, por mais que você vai ouvir falar de uma criptomoeda, nesse ano 2024, não coloca tudo que você tem, segue esse princípio. Apliquem o seu dinheiro em vários lugares e em negócio diferente, ou seja, você tem 1.000, você não vai colocar 1.000 em uma só moeda, você vai diversificar. Você vai colocar 10% numa, 5% em outra, em várias criptomoedas, porque se você fizer isso em várias moedas, nesse 18 meses que nós temos pela frente, ou seja, ainda que uma moeda ela venha dar ruim, ela venha desvalorizar, ela venha falir, ela venha desaparecer, você não vai perder. Por exemplo, o lucro que você vai ter nas outras vai superar a perda que você teve apenas em uma. Porque você não sabe que a crise poderá acontecer no mundo. Quer dizer, você não sabe quem está por trás daquele projeto da criptomoedas. Por mais que é um projeto bom, mas pode acontecer alguma coisa, aquela moeda desaparecer e você perder todo o seu dinheiro. Então é como tem uma mensagem, ou seja, tem até mesmo uma frase no mundo do mercado. Não coloque todos os seus ovos numa só cesta. Então, ou seja, essa pessoa criou essa frase, ela está seguindo esse princípio. E nós temos aqui essa frase que é um dos homens mais bem-sucedidos do mercado financeiro, que é o Warren Buffett. O Warren Buffett quer dizer, ele diz essa frase: o mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. É o que nós lemos no primeiro versículo. No primeiro princípio judaico. O plano bem elaborado leva à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Então, o dinheiro, o mercado, transfere o dinheiro dos impacientes, dos apressados, aquele que quer ganhar dinheiro de um dia para o outro, aquele ganancioso, aquele que quer alavancar 50x, 100x, para os pacientes, para aqueles que às vezes ele não está muito alavancado, mas ele está visando o longo prazo. Então, ou seja, aqueles apressados vai passar o dinheiro para os pacientes. Então, os apressados, quando chegar em 2025, eles vão perder tudo que tem. Mas aqueles que foram pacientes, eles vão conquistar, eles vão colher bons frutos nesse ciclo de alta do Bitcoin. Então, o que eu quero mostrar para você é isso aí. Então, quero mostrar para vocês algumas operações. Essa é apenas uma corretora. É como nós aprendemos lá os princípios judaicos. Diversificar, não colocar todos os seus ovos numa só cesta. Até isso você tem que entender. Por exemplo, eu estou operando nesse ciclo em mais de 4 corretoras diferentes. Em cada corretora eu tenho uma parte dos meus investimentos. Então, nessa corretora, eu tenho aqui $55 em uma moeda, que é a Flock. Já estou aqui ganhando mais de $15 nela. Eu tenho $65 na FET, que é uma moeda de inteligência artificial. Eu tenho $62 na NOT e tenho $73 na STX. E qual é a alavancagem que eu estou operando? Em apenas 2x. Ou seja, eu não estou alavancando. Por exemplo, eu estou aqui com 54. Eu peguei a metade. Na verdade, eu entrei em cada moeda. Por exemplo, eu entrei nessa moeda aqui com $100. Mas só que eu peguei 50% do capital que eu ia operar nessa moeda e alavanquei 2x. Quer dizer, eu alavanquei em 2x é a mesma coisa se eu tivesse entrado com 100%. Só que para essa moeda eu perder o meu capital nessa moeda, ela tem que cair 100%. Por quê? Porque eu entrei com 50% a 2x, se ela cair 50%, eu vou perder os 54%, mas só que eu tenho mais 50% do capital como margem para eu não ser liquidado.
Então, ou seja, para eu ser liquidado nessa moeda Flock, a moeda ela tem que cair 100%. Pode acontecer? Pode, mas é algo bem menos provável de acontecer. E na mesma forma eu entrei na FET, ou seja, eu estou tendo 26 dólares de prejuízo, mas isso é no curto prazo. Mas depois que essas moedas ao longo do tempo, elas vão se me dar lucro, elas vão sair do negativo e vão voltar para o positivo. Eu tenho aqui também 19 de prejuízo na STX, mas eu não estou preocupado. Isso aqui não me abala, porque eu não estou fazendo trade de curto prazo, eu estou fazendo um trade a longo prazo. Nós estamos em junho. Essas operações aqui, eu só vou fechar elas lá no meio do ano, em julho, setembro, outubro, porque eu estou operando a longo prazo. Então é isso que você tem que entender. E cada moeda dessa, ela vai me dar mais de 10 vezes. Por exemplo, se essa moeda Flock ela crescer mais 10 vezes até o final do ano que vem, só essa moeda ela vai me dar mais de $1.000. Ou seja, também na FET, na NOT, na STX. Ou seja, eu entrei com 100 a um pouco mais de $100 em cada moeda. Mas usei só 50% e alavanquei 2 vezes para o outro 50% servir como margem para não ser liquidado. Então, só nessas 4 moedas, só nessa primeira corretora, que é a Binance, até o final do ano, só nessas moedas, eu terei mais de $4.000 de lucro. Ou seja, de $100 a cada moeda, ela pode me dar $4.000. Que $4.000 vezes os dólares, $4.000 vezes 5, só nessas operações, nessas 4 moedas, eu posso tirar mais de R$20.000. Só nessas moedas e operando apenas com R$2.000, ou seja, quais R$2.000 nessas moedas? Ou seja, de R$2.000 eu posso alavancar o meu capital para mais de R$20.000. Isso é só nessa corretora. É claro que eu vou abrir mais operações aqui nessa corretora em outras moedas, porque até o final do ano, que é o primeiro ciclo, cada mês eu estou preparando um capital e abrindo operações com mais de R$2.000. Então, até em dezembro, eu tenho mais de R$10.000, ou seja, mais de R$12.000 que eu vou ainda abrir operações, fora essas que eu já abri. Então, só nessas operações eu vou ganhar mais de R$20.000. Ou seja, é garantido? Não. Mas é como nós lemos lá. Aquele que tem planos bem elaborados terá fartura. Então eu estou fazendo algo consciente. Eu não estou fazendo aqui operando com 50x, 30x. Eu estou fazendo algo com o pé no chão, porque é a longo prazo. Então é isso que você tem que entender. E qual é o benefício de você operar a longo prazo? Aí eu preparei aqui também para mostrar para vocês os benefícios de você operar ao longo prazo. Investir no longo prazo geralmente é considerado mais seguro e potencialmente mais lucrativo do que o trade de curto prazo, por várias razões. Menos estresse e tempo. O trade de curto prazo geralmente requer monitoramento constante, o mercado e decisões rápidas, o que pode ser estressante e consumir muito tempo. No longo prazo, você pode fazer escolhas mais deliberadas e ter menos preocupações com as flutuações do mercado. Ou seja, então quando você procura fazer trade a curto prazo, você vai ter que ficar monitorando praticamente o dia todo. Você vai passar o dia todo no mercado, na frente do computador. Você vai ter mais estresse, vai consumir mais o seu tempo. No longo prazo, você faz escolhas mais deliberadas e ter menos preocupações. Por exemplo, eu mostrei para você lá que algumas moedas que eu abri o trade, eu estou tendo prejuízo no curto prazo, mas as moedas no longo prazo elas vão se valorizar novamente e aquele negativo vai passar a ser positivo. Agora, quando você está operando no curto prazo, você vê a moeda caindo, você já fecha suas operações e começa a ter prejuízo. Isso em vários trades,
quando você assustar, o que você ganhou, a conta não vai fechar. Você vai ter, às vezes você vai ter, por mais que você ganhe, mas você vai, quando você vai ver lá o quanto que você perdeu, você está no prejuízo da mesma forma. Menos custo de transações. O trade de curto prazo geralmente envolve mais transações, o que significa mais custos associados, com comissões da corretagem, imposto sobre ganho de capital. Investir a longo prazo permite você minimize esse custo, o que pode aumentar os seus retornos líquidos ao longo do tempo. Ou seja, então quando mais trade, mais taxa você vai pagando. Quando menos trade, menos taxa. Então até as taxas você vai economizar fazendo trade de longo prazo. O benefício do crescimento composto. Ao investir a longo prazo, você ter a oportunidade de aproveitar os benefícios do crescimento composto, isso significa que seus retornos são investidos e ganham mais retornos ao longo do tempo, potencialmente resultado em crescimento significativo do seu investimento. Ou seja, você vai ter um crescimento maior investindo a longo prazo. Por quê? Porque por mais que as moedas elas vão flutuar, elas vão ter ali, elas vão cair no curto prazo, mas a longo prazo elas vão subir, porque nós estamos no ciclo de alta. E o mercado ele não sobe em linha reta, ele vai corrigir, mas depois que ele corrigir, ele vai voltar novamente até o final do ciclo. E chegando no final do ciclo, você tendo um bom plano de trade, você conhecendo o prazo do ciclo de alta, então você vai entrar na hora certa, vai sair na hora certa, e aí você vai colher bons frutos. Menor impacto nas flutuações de curto prazo. No longo prazo, as flutuações de curto prazo do mercado têm menos impacto em seus investimentos, ou seja, então por mais que você entrou na moeda, como eu entrei, que eu mostrei para vocês, elas estão flutuando agora, elas estão se corrigindo, no curto prazo eu estou tendo prejuízo, mas no longo prazo elas vão flutuar para cima, elas vão começar a se valorizar mais. Então eu vou começar a também entrar no positivo. Embora o mercado possa ser volátil no curto prazo, tende a estabilizar e valorizar no longo prazo. Ou seja, por mais que ele está sendo volátil, ele cai no curto prazo, mas ele vai se estabilizar e valorizar no longo tempo. Isso significa que se você estiver investido ao longo prazo, pode ter mais confiança de que seus investimentos se recuperarão em quedas temporárias. Ou seja, então quando você, por mais que você entrou, por mais que eu entrei, aquelas quedas que eu mostrei para você, aquelas quedas são temporais. Porque no longo prazo, essas moedas vão valorizar e vai me dar muito lucro aí ao longo prazo. No entanto, é importante notar que o trade de curto prazo pode ser lucrativo a alguns investidores que têm habilidade específica, ou seja, pode dedicar o tempo, o recurso necessário. Então você vai ver que muitos traders, eles vivem do trade fazendo trade de curto prazo, mas são pessoas que já estão muito tempo no mercado. E elas dedicam o tempo todo para aquilo. Agora, você que talvez está começando agora e você quer ter bons resultados nesse mercado, então o melhor para que você possa ter bons resultados e ter grandes lucros é você fazer trades a longo prazo. É você comprar quando nós estamos aqui na baixa, no começo do ciclo, e você vender quando nós chegarmos aqui no final do ciclo. Então é isso aí, pessoal. Se você teve alguma dúvida, se você quer que eu falo mais a respeito desse assunto, sobre o ciclo, como entrar, quando sair, fala qual é a sua dúvida aí no comentário, que eu vou gravar o próximo vídeo, esclarecendo vocês como vocês ganhar muito dinheiro com criptomoedas fazendo trade de longo prazo e não apenas ou seja, a longo prazo do que você ficar operando em curto prazo. Então é isso aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sino para que você possa receber os próximos vídeos e até mais.